Boa noite, Natal. Eu sou o professor Carlos André e a partir de agora vocês acompanharão o programa Além da Ciência. A gente tem um super convidado hoje aqui. Como sempre, eu escolhi uma frase em homenagem ao convidado e a dele é: as grandes descobertas e melhorias invariavelmente envolvem a cooperação de muitas mentes. Uma frase do Alexander Graham Bell. E aí, ao longo da conversa, vai ficar óbvio por que eu escolhi essa frase. Ele já captou aqui, já balançou a cabeça. Tem um visual parecido com o meu, mas não é um cara exótico como eu, apesar de ser careca, tem uma barbinha, é um cara bonito. É o grande Rodrigo Romão, diretor do Metrópole Park. Daqui a pouco a gente vai entender, todo mundo junto aqui, o que é o Metrópole Park. Executivo e pesquisador em ambientes de educação, empreendedorismo e inovação há 8 anos. Já dando uma dica, o Metrópole Park é uma iniciativa do Instituto Metrópole Digital. Esse é um nome que de um jeito ou de outro, todo mundo da cidade já conhece. Talvez você não saiba o que é profundamente, mas ele vai explicar hoje aqui o que é o Metrópole Digital. Eu, como professor, como sempre eu faço, primeiro vou dar as boas-vindas ao Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Carlos André. Uma boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui falando com vocês. Show de bola. Como você é meio grande, se quiser dar uma baixadinha na cadeira aí, para ficar mais perto do microfone, quando eu chego eu boto logo no mínimo, que daí eu fico mais próximo do microfone. Rodrigo, eu gosto sempre de começar de um jeito assim, para ser didático, para ser pedagógico, com quem não é do meio. Eu, inclusive, não sou do meio de vocês, né? Assim como com certeza a maioria dos ouvintes. Então, queria fazer umas perguntas assim básicas antes da gente entrar no detalhe, beleza? Perfeito. Sem problema, vamos lá. Então vamos lá. Outra coisa que todo mundo já ouviu com certeza é TI, mas eu tenho certeza absoluta que muita gente não sabe nem o que é. Eu já vi vários casos, inclusive, do filho chega, papai, mamãe, vou fazer TI, e o pai e a mãe querem infartar, porque sabe o que é, né? E hoje, inclusive, é uma carreira bastante promissora e você é o cara para falar isso para a gente. O que é TI e como ela impacta nossas vidas diárias? Uma excelente pergunta para a gente começar. Bom, a TI, ou tecnologia da informação, é provavelmente o mecanismo pelo qual vocês estão nos ouvindo no momento. Então, em algum traço, seja do rádio, seja do celular, enfim, pela internet, a tecnologia está envolvida. Que é exatamente, né, a composição ali de como parâmetros tecnológicos, né, que servem exatamente para facilitar os instrumentos de comunicação, né, pelos quais a gente está trabalhando no dia a dia, facilitam a nossa vida, né? Então, hoje, de fato, é algo muito intrínseco, né, do que a gente está falando, seja no dia a dia para executar um pagamento de um banco, solicitar ali a entrega de uma comida em casa, realizar exatamente solicitar um veículo para me buscar, enfim, um transporte por aplicativo. Isso está fazendo muita parte do dia a dia. E como você bem colocou, Carlos André, de fato é uma carreira que está decolando bastante, né? Em especial, aí eu acho que nos últimos anos, principalmente pelo fator da pandemia, no qual a gente ficou exatamente no isolamento social e o mecanismo de tecnologia teve que ser acionado para manter ainda, né, o nosso traço de vida normal dentro das possibilidades. Eu acho que muita parte da população que ainda eram invisíveis digitais passaram a adotar tecnologia, né? Então, certamente, embora, claro, possa ser que a sigla TI ainda não seja tão disseminada ou absorvida por toda a população, mas com certeza, no momento, ela está bastante disseminada. Perfeito. Então, se o seu filho quer fazer TI, apoie. É uma profissão com grande potencial, já está bombada, e eu acredito que é algo inevitável, né? Você consegue vislumbrar esse mundo que a gente vive sem uma dependência muito grande da TI? Não tem como, né? Não, eu acredito não, que de fato os atributos de tecnologia já venceram a tal da curva da inovação, né? Então, normalmente, quando você tem um atributo muito novo, né, ele vai sendo usado ou adotado por poucos usuários, né? Então, é o que a gente chama de os early adopters, é muito comum. Então, sei lá, saiu uma nova tecnologia,
um novo dispositivo, uma ferramenta como inteligência artificial, se a gente for plotar um gráfico na população que usa, vão ser muito poucos, né? Mas à medida que o tempo vai passando, a grande fatia da população vai aderindo, né? Porque alguns protocolos analógicos vão deixando de existir, né? Então, com certeza muitos lembram aí da TV digital, né? Que chegou um momento que ficou a TV analógica e digital durante o tempo, hoje é apenas digital. Então, ou você adere ou você vai estar sem acesso àquela tecnologia. Então, isso acontece em muitos momentos, muitas curvas, né, de adoção tecnológica vão acontecendo. E, de fato, eu acho que hoje, como o mundo está estruturado, como a nossa vida está em arranjos de vida analógica e também digital, né, é quase uma dualidade ali que se complementa, eu, de fato, não vejo rumos da gente estar regressando, de fato. Perfeito. E o que caracteriza uma empresa de TI? A gente estava falando sobre o profissional de Sim, TI, perfeito. mas uma empresa de TI. Bom, é de fato também um ponto interessante, né? Assim como a tecnologia da informação, a gente entende ela como um meio, né? Exatamente um canal potencializador entre uma oferta e uma demanda, né? Então, a empresa de tecnologia, normalmente, ela surge de uma oportunidade de negócio, de mercado, ou seja, existe um problema a ser resolvido, o empreendedor visualiza exatamente uma maneira de solucionar e a tecnologia, normalmente, ela entra para catalisar isso, para que permita gerar escalabilidade, né? Então, vamos pegar aqui algo do dia a dia, né, do que quem está nos ouvindo, por exemplo, provavelmente já tem utilizado, que é um transporte por aplicativo. Em algum momento, ocorreu uma dor de alguém que gostaria, né, de ter um transporte, né, para se locomover e não conseguia. Talvez estivesse na rua tentando chamar um táxi, não conseguia. E pensou, poxa, será que se eu fizer uma maneira que eu consiga conectar pessoas que estão disponíveis para doar ou ofertar o seu carro e eu pague pelo transporte que eles vão estar fazendo, será que isso teria uma potencialidade de mercado? Então, na verdade, o grande problema que os transportes aplicativos resolvem é a locomoção, não é a tecnologia em si, né? Então, por exemplo, nessa questão dos aplicativos de transporte, a tecnologia veio como um meio para entregar o valor da locomoção entre um usuário e um motorista, né? E assim a gente pode escalar exatamente esse tipo esse framework, né, de funcionamento para várias situações. Você pode pensar num aplicativo que entrega algum produto da área da saúde, da área da beleza, da área, enfim, comida, né? Exatamente, né? Então, sistemas de plataforma, né, são muito hoje disseminados exatamente por essa capacidade que a tecnologia vem para dar escalabilidade. Então, essa é uma grande característica da empresa de tecnologia, que você disse, né? Ela é um negócio que ela consegue se replicar a um baixíssimo custo pelo poder, né, de catalisação que a tecnologia traz. Ainda só para poder fechar um exemplo, se a gente pegar um negócio tradicional como uma padaria, como é que eu cresço uma padaria? Com várias unidades. Então, eu vou ter várias unidades físicas de fazer. Todo o investimento do custo da infraestrutura, de um novo local, de um aluguel, de uma construção, será necessário para você ter vários novos clientes, né? Assim que eu escalo algo um pouco mais tradicional. Com a tecnologia, com um baixíssimo custo, se eu tiver um cliente ou 1000 clientes, minha estrutura de custo é muito parecida. Então, por isso ela tem essa capacidade de crescer muito rápido e são os negócios escaláveis que a gente chama. Perfeito, perfeito. Só uma curiosidade, eu viajei recentemente para um lugar que não tinha Uber, né, que era o exemplo que o Rodrigo dava aqui, e em pouco tempo a gente até esquece, né, como era o mundo, por exemplo, sem Uber, né? Então tinha que descobrir o telefone para ligar para o táxi, aí você ligava, dava ocupado, ou seja, foi uma volta ao passado que eu nem lembrava mais direito como é que era. Apesar de ter sido algo, não é tão longínquo assim, mas é interessante como a vida da gente muda, a gente absorve aquela tecnologia, né? E fica até difícil pensar sem ela, né? Exato, eu acho que a tecnologia ela traz isso, uma distorção temporal, eu acho, né? Porque a gente vai ficando tão acostumado com a facilidade com que ela gera, que exatamente como você disse, não faz muito tempo assim, sei lá, o WhatsApp, aplicativos que nós utilizamos hoje de forma tão disseminada, é de 2010, 2011 para cá, então não faz muito pouco tempo.
Aí você se imagina hoje sem, né, isso para se comunicar, né? Então, pegar um telefone, fazer uma ligação, hoje realmente é algo muito raro, né, de se fazer, porque a gente foi se adaptando, os negócios foram se adaptando a isso, né? Então, a tecnologia ela acelera essa percepção temporal, né? Enfim, deve ter uma janela dentro da física aí que é a sua área que explica É verdade. bem isso. Pô, depois dessa introdução aí didática, vamos ao que interessa, né? Vamos dar uma geral rapidinha, Rodrigo, do que é o Metrópole Digital. Perfeito. E aí sim falar sobre o Metrópole Park para o pessoal entender o que é. Você que comanda aí o Metrópole Park, vamos tentar entender o que é isso. Perfeito. Bom, o Instituto Metrópole Digital ele é uma unidade acadêmica especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Então, nós somos o FRN. Isso é um bom ponto de poder dizer. Como uma unidade acadêmica especializada em tecnologia da informação, ela tem uma maneira de funcionar um pouco diferente dos tradicionais departamentos que a gente tem. A gente tem um departamento de ciências sociais, né, da área de humanas, departamentos da área de ciência, tecnologia e engenharias, né? Uma unidade acadêmica especializada, como é o caso do Instituto, ela tem uma governança de funcionamento um pouco mais distribuída, né? Então, hoje, a UFRN tem vários. Então, vocês talvez já tenham falado do Instituto do Cérebro, Instituto Medicina Tropical, Instituto Ágora, né, que trabalha a parte de linguagens, e temos o Instituto Metrópole Digital. Então, ele é uma unidade que trabalha exatamente tecnologia da informação em todas as suas pontas. Claro, conservando a característica primária da universidade, que é trabalhar ensino, pesquisa, extensão e a sua última natureza, que atualmente é a inovação. O Instituto Metrópole Digital ele subdivide a sua janela de atuação em diretorias. Então, a gente tem uma diretoria de ensino, então vai trabalhar exatamente toda a parte de formação técnica, formação do bacharelado em tecnologia da informação, as pós-graduações, mestrado e doutorado. A gente tem uma diretoria de pesquisa, então ela trabalha exatamente todo o arranjo com os professores e pesquisadores para realizar de fato a atividade, uma das atividades primárias da universidade, que é exatamente as pesquisas, né? São os artigos científicos, a pesquisa aplicada em empresas e organizações. E uma outra diretoria que o Instituto tem é o Parque Tecnológico. E aí ele tem o branding de Metrópole Park, né? O nome Metrópole Park é a diretoria pela qual eu respondo atualmente. E aí ele tem um braço de abrir um instituto mais voltado para a sociedade, o que de fato dialoga muito com a frase que você trouxe de provocação no início, porque o próprio Parque Tecnológico Metrópole Digital, Metrópole Park, ele também tem um sistema de governança colegiado. Então, são várias instituições ou várias mentes, né, que formam o nosso ecossistema de inovação. Esse também é um tema que está bastante em voga no momento. Tá? Então, essa unidade, posso dizer assim, é como se fosse uma porta da universidade para fora. Né? Então, a minha atividade no dia a dia é tentar levar oportunidades que existem dentro da universidade para impactar a sociedade de uma certa forma. Por isso, a nossa relação com empresas, com startups, com entidades de fomento, enfim, com a sociedade civil de uma forma geral. E o inverso também. Quando a sociedade e seus vários atores precisam, de alguma maneira, articular algo que a universidade tem a capacidade de entregar, normalmente é o Parque Tecnológico o primeiro local onde eles vão. E a gente vai tentar entender essa demanda e articular internamente quem dentro do Instituto Metrópole Digital ou até da própria universidade poderia de fato ajudar naquele sentido. Né? Então, e o que nós temos hoje, né, dentro da cidade de Natal, delegada ao Metrópole Park, é uma área geográfica. Né? Então, para além do campus universitário, né, o município de Natal tem uma lei municipal para incentivos a parques tecnológicos. O único na cidade de Natal é o nosso, em atividade. E aí existe, de fato, uma área geográfica no entorno do campus universitário que congrega todos esses atores. Então, a gente vai ter o setor produtivo com as empresas, com as startups, os órgãos, né, da sociedade civil organizada, como a Federação das Indústrias, o SEBRAE, as entidades governamentais, como a Prefeitura, o Governo do Estado e, claro, as unidades acadêmicas também. Então, fazem parte do nosso conselho
Universidade de Potiguar, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a UERN, a própria UFRN. Então, de fato, é um ambiente, uma iniciativa complexa em termos estruturais, mas que a ideia dela é exatamente ser um provocador de conexões boas, né? Boas conexões que gerem impacto positivo para a comunidade ou para o ecossistema de inovação, que é o termo que a gente costuma utilizar quando se trata do parque. Legal. Tudo isso que você falou está localizado aqui para dar uma imagem para quem está escutando a gente, naquele prédio ali, meio que na entrada da UFRN via Botilândia, Exatamente. que é ao lado da CAERN, é isso? Isso, exatamente. Ali é a sede do Instituto Metrópole Digital. Como eu disse, né, o Parque Tecnológico é uma das suas diretorias, então a nossa sede administrativa também está lá, mas a unidade geográfica de atuação do parque é maior, né? Então congrega tanto aquela parte quanto todo o campus universitário, mas há porções de alguns bairros, né, que circundam ali o campus universitário. Como eu gosto de dizer sempre, um dos maiores orgulhos do nosso estado, sem dúvida, é o UFRN, né? É uma unanimidade, né? Todo mundo ama, todo mundo se orgulha. Quando saem essas listas das melhores universidades do Brasil, em geral, a UFRN está muito bem colocada e eu que lá no blog vira e mexe faço a postagem, sempre bomba, porque realmente é um orgulho do estado, né? Um orgulho para o Nordeste, para o estado, para a cidade de Natal e etc. E aqui a gente tem uma iniciativa bem legal, que, como eu disse no início, todo mundo, bem ou mal, sabe o que é metrópole digital. Você deu outros exemplos aí, Instituto do Cérebro também, que é outro bem bombado, né? Bem famoso, todo mundo mais ou menos sabe o que é, né? Mas eu acho que, sem dúvida, o metrópole digital é o mais bombado assim, de todos, né? E, pelo pouco que eu entendo e também pela sua descrição, é o que gera mais conexão com a vida real das pessoas não alunas da cidade. Tô correto ou não? Sem dúvida, sem dúvida. As aplicações geral do Metrópole Digital atingem todo tipo de população, né? Então, hoje a gente tem ali, colaborando de certa forma no dia a dia, né, do Instituto, cerca de 3.000 pessoas. E aí vão ser divididas entre alunos, professores, pesquisadores, a comunidade local, as empresas, né, os seus funcionários, enfim, todos ali colaborando. E tem várias ações, Carlos André, que atingem de fato até nichos específicos, né, da sociedade. Por exemplo, dentro do Metrópole Digital, a gente tem 2 programas que eu gosto de chamar bem a atenção, que ele atende 2 polos etários até. Um é um programa para jovens talentos focado em crianças e adolescentes com altas habilidades. Normalmente, esses jovens têm muita dificuldade com o ensino tradicional, né? Você, como professor, sabe bem como é isso, né? Com algum espectro, né, do autismo, enfim, é difícil, de fato, às vezes ter um acompanhamento digamos, de uma classe tradicional. Então, a gente tem um programa, infelizmente, a gente consegue atender poucos jovens, mas os poucos que atendem tem todo um trabalho, todo um cuidado de um acompanhamento psicopedagógico para ajudá-la a desenvolver a sua alta habilidade na área de tecnologia da informação. Então, a gente tem exemplos aí de talentos que, com 14 anos, foram recrutados por Stanford, por exemplo, né? E um outro polo é um programa de inclusão para idosos. Eu vi um dia desse, achei muito legal. Esse programa assim, é um sucesso total. Neste caso, a gente precisa até tirar um pouco da tecnologia. Ele é tão demandado que as inscrições são analógicas. Tem que ir lá pessoalmente para poder fazer. Criar uma dificuldade. Exatamente, porque realmente... E esgota, assim, de uma forma, né, rapidíssima, né? E é muito interessante você ver um conjunto de jovens que participam do projeto, comandado pela professora Isabel, que vai um abraço para ela, né, juntos ali exatamente para fazer um letramento digital do idoso, que ainda não sabe talvez lidar muito bem com o celular, com as redes sociais, para se precaver dos golpes, né, que hoje estão muitos por aí. Então, de fato, o Instituto ele consegue atingir, né, um público com suas ações de forma muito capilarizada, e eu acho que é por isso o renome que você traz, que está associado aí à imagem do IMD, do Metrópole Digital. Esse exemplo que você deu aí da população mais idosa que vocês atendem, eu já tinha visto na imprensa, etc e tal, mas esse das altas habilidades eu não sabia.
E uma coisa interessante, falando para quem está escutando a gente, normalmente, para quem não entende muito no detalhe da alta habilidade, usando aí uma terminologia mais popular, né, do aluno superdotado, o cara pensa que obrigatoriamente esse aluno vai tirar 10 em tudo na escola, ele vai ser fenomenal, vai ser o melhor aluno da turma, mas a realidade nem sempre é essa, né? Às vezes a escola ela não consegue tirar desse aluno o melhor dele, começa a ser chato para ele, e ele começa a virar um aluno trabalhoso na escola, ele não quer ir para a escola, talvez ele se torne até o pior aluno da escola em nota, né? E aí eu queria saber, porque eu nem não sabia disso daí, me surpreendeu aqui esse detalhe dessa informação que você trouxe. Como é que vocês identificam isso? Como é que o cara se inscreve? Perfeito. Você falou que é um número pequeno, eu queria saber quantos, mais ou menos. Perfeito. Dá uma geralzinha para a gente sobre isso aí. Claro. Bom, aproximadamente uma vez ao ano a gente consegue soltar um edital aberto ao público, um edital de livre inscrições. Ele é muito divulgado nas escolas, especialmente em escolas públicas, né? No qual ali os pais responsáveis, né, pelas crianças e adolescentes podem ali fazer a inscrição, né, do respectivo. Aí, após isso, a gente faz um final de semana no Instituto Metrópole Digital de como se fosse uma espécie de testes e provas para poder fazer uma seleção e identificação de fato, né? Esse programa ele foi construído por uma professora doutora em psicologia, especialista nessa parte, né, de altas habilidades, né, que colabora muito com o Instituto Metrópole Digital, né, que também tem uma parte dentro da sua equipe, né, voltada para o atendimento psicopedagógico, né? Então, é feita uma bateria de testes, né, para tentar exatamente fazer esse talento florir, digamos assim. Então, Carlos André, nessa primeira chamada a gente tem cerca de 300 alunos participando, 300 candidatos participando. No primeiro, aí neste final de semana, desses 300, a gente apura aproximadamente 40, 45, que aí vão depois passar uma semana inteira dentro do Metrópole Digital, Legal. participando de várias atividades. Dessa seleção de 45, a gente consegue, ao final, encerrar com 5, 6, 7 alunos que serão chamados Talento Metrópole. O nome do programa, inclusive, é chamado Talento Metrópole. Legal. E aí, uma vez adentrado, né, no programa, o Instituto oferece a esse jovem uma matrícula excepcional dentro da universidade, até pela condição. Então ele é um aluno FRN. Ele é um aluno FRN. De, sei lá, 8 anos, 6 anos? A gente tem hoje trabalhando mais na linha dos adolescentes. A gente fez um teste para crianças, né? Talvez ele fez um teste piloto, né? Mas para o aluno convencional do Talento Metrópole, ele faz da faixa de 12, 13 até 17 anos. Legal. Ele tem uma matrícula UFRN, uma matrícula diferenciada, porque um aluno de graduação hoje ele só pode cursar disciplinas de graduação. Este aluno, né, do Talento Metrópole, ele está liberado para cursar qualquer disciplina da universidade. É uma matrícula especial pela condição. Agora, ele não faz isso sozinho. O Instituto dedica a ele um professor tutor que vai acompanhá-lo durante o seu desenvolvimento, né, para construir com ele um projeto para, de fato, ajudá-lo a desenvolver essa alta habilidade. E ele é acompanhado por psicopedagogos, né, que vão exatamente trabalhar as melhores maneiras de se relacionar socialmente, de se apresentar, né? Enfim, as habilidades sociais que também precisam ser desenvolvidas também são acompanhadas para além da habilidade tecnológica, que é o ponto principal. Legal. Aí me diga uma coisa, quanto tempo isso dura em geral, depois que o aluno entra? A gente brinca lá que o aluno Talento Metrópole ele é um eterno Talento Metrópole, né? Mas normalmente você tem um projeto desse que vai rodar por volta de 12, 18 meses, né? Um projeto de acompanhamento desse aluno. Mas uma vez que ele esteja dentro, uma rede é formada, né? Então, temos casos aí de alguns que são desde, sei lá, talvez há 4, 5 anos aí participando das atividades, né, que o programa possa oferecer, né? Enfim, realmente é algo bem sucedido. Esses alunos normalmente estão aí participando das grandes Olimpíadas de matemática, de computação, de robótica, né? Então, tendo inclusive grandes ganhos, né, nacionalmente falando. Então, terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, é muito comum da gente ter essas premiações oriundas desse programa específico.
Pô, legal. E você falou que periodicamente vocês divulgam de alguma forma. Eu imagino que muitos pais e mães nesse momento estão querendo saber por onde acompanhar, onde seguir, se é Instagram, se é uma página. Perfeito. Bom, tanto no Instagram do @metrópole digital ou na página da internet www.imd, né, de Instituto Metrópole Digital.ufrn.br. Tem um campo específico lá para o programa Talento Metrópole. Inclusive, ele próprio tem um Instagram, se eu não me engano é @Talento Metrópole. Vocês podem procurar aí que vão achar de forma fácil. Né? E toda essa divulgação é feita por lá pela assessoria de comunicação do Instituto. Legal. A gente que é pai e mãe acaba assistindo, sei lá, Patrulha Canina junto com o filho, Minions, né? Aí você falando essa história agora aí, eu me lembrei de uma série que eu assisto com meu filho e ele assiste 1000 vezes. A série acaba, ele assiste de novo, que é The Big Show. Tem no Netflix aí para quem nunca assistiu. E tem um episódio que a filha do The Big Show, a professora dela, vai até a casa deles para dizer que a filha tem alta habilidade, que ela é muito inteligente, que ela é fora de série. Aí o pai e a mãe caem na risada, inclusive, porque nunca perceberam aquilo. Não, calma aí, você está se confundindo e tal. E aí ela vai, no caso lá da série, tem um departamento dentro da escola dela para esse tipo de aluna. O pai vai deixar ela lá, é um departamento diferente, as aulas são diferentes, que é basicamente o que eu entendi que vocês fazem no Metrópole Digital com qualquer aluno a priori do estado, não é isso? É importante dizer que é um complemento, né? O aluno continua ainda Continua na escola vinculado, dele, né? Com a sua escola de origem, né? E aí tem as atividades complementares que é o que o Talento Metrópole proporciona, né? Mas, de fato, é uma iniciativa muito bem sucedida, tem renome nacional, muitas pessoas, muitas instituições até nos procuram com a ideia de tentar replicar. Já que foi um desenho muito bem pensado, infelizmente a gente não consegue atender poucos ainda, né? Mas há muitos talentos em Natal, né? Na verdade no Rio Grande do Norte como um todo. Vamos lá, voltando para startups, como é que elas são selecionadas para fazer parte do Metrópole Park? Legal, bom. Nós temos um programa de incubação, né? Então, periodicamente, normalmente uma vez ao ano, a gente solta um edital de fluxo contínuo, né? Esse edital ele tem a ideia exatamente de tempos em tempos rodar um ciclo de novas entradas. Então, a gente até no finalzinho do mês passado finalizou a nossa última possibilidade de entrada. A gente está com o espaço 100% lotado. Isso é um ponto relevante de ser colocado. Dentro do Metrópole Digital estamos com 39 startups, né? E a gente tem, Carlos André, duas modalidades de entrada. Então, a gente tem um programa que atende aquele empreendedor que ainda está numa fase bem inicial do seu negócio, ainda sem clientes, está ainda tentando ver se aquilo tem uma validade, uma viabilidade de mercado. Não é só uma ideia, a gente pede pelo menos que o empreendedor apresente um protótipo funcional de algum, né, problema, né, de alguma solução que ele construiu para resolver um problema, uma dor da sociedade, claro, com a nossa identidade, que é algo baseado em tecnologia, ou que a tecnologia possa ajudar de fato aquele negócio a escalar. Isso é o que nós chamamos de pré-incubado, né? A pré-incubação ela tem essa finalidade. Não precisa ter um CNPJ, como disse, não precisa ser uma empresa formalizada. A gente quer um bom empreendedor, uma boa empreendedora com uma boa ideia materializada num protótipo, que é algo que vai dizer para a gente como é que você pretende de fato funcionar, para não estar aquela coisa ainda muito imaginativa, né? Só no campo das ideias ainda. Rodrigo, só interrompendo aqui, claro. a gente que não é do mundo de vocês fica tentando visualizar a situação. É algo tipo meio Shark Tank, não? O cara chega lá e faz um pitch, ou não é assim não? Não chega tanto. A gente tem duas etapas, tá? Uma delas é uma submissão, tem um formulário de inscrição, então ele vai responder alguns campos sobre a sua ideia. Bom, que mercado você está pretendendo fazer, se você já analisou seus, né, possíveis concorrentes, qual é o seu plano de financeiro caso o negócio venha a dar certo. Então, é uma estrutura básica que qualquer negócio precisa pensar, né, num primeiro momento. Então, a gente tem essa fase, então, que seria uma análise documental, instrumental, né? Então,
tem alguns documentos a serem enviados para a gente poder validar de fato aquela proposta e um texto de apresentação da proposta. Normalmente o protótipo funcional a gente pede que ele mande um link de um vídeo, por exemplo, fazendo essa demonstração. E depois a gente tem uma fase que é uma entrevista. A gente monta uma banca de seleção, talvez aí se assemelhe um pouco, mas não tem essa finalidade de... É mais para entender de fato o negócio do que dizer aprovo, não aprovo, compro ou não compro, né? É para tirar as dúvidas que o formulário, como a pessoa apresentou seu negócio em texto, não foi capaz de sanar, né? Então, disso a gente tem um número limitado de vagas. Então, dentro das vagas a gente vai ranquear quem fez o pleito e aí, baseado na nossa capacidade de atendimento, elas vão poder adentrar ao parque tecnológico por meio do programa de incubação. E aí, só para dizer um pouquinho do que a gente faz a partir daí, seja a pré-incubada, que é essa que eu estava mencionando, é um negócio ainda não formalizado, mas também a gente atende a empresas que já estejam atuando, aí já está um pouquinho mais maduro, né, em termos de mercado. São ambas as possibilidades que a gente tem, mas independente delas, assim que a startup se aproxima conosco, ela tem um conjunto, o parque dispõe hoje de um time de especialistas em áreas de negócio. Então, contabilidade, jurídico, desenvolvimento humano organizacional, a parte de gestão, a parte de tecnologia, marketing, vendas. Então, a gente junta esse time de especialistas e eles vão fazer um diagnóstico, uma fotografia daquele momento daquela startup. Poxa, como é que você está dentro do nosso radar aqui de desenvolvimento de um negócio? E a partir desse radar, desse diagnóstico feito, é estabelecido um plano de ação para que ela se desenvolva durante o vínculo que está conosco. Esse negócio mais inicial a gente atende por 12 meses, podendo chegar a 18 meses, a depender aí de como o negócio está avançando. E para a startup um pouquinho mais madura, a gente consegue atendê-la por até 3 anos. 36 meses é o prazo que a gente consegue atender. Então, toda a estrutura e infraestrutura do Instituto Metrópole Digital fica à disposição para ajudar essa empresa a crescer. Então, a gente dispõe de salas, a gente dispõe de tecnologia, acesso à internet, serviço de data center, supercomputação, o time de assessores, né, que vão exatamente ajudar o empreendedor a pensar o seu negócio, a modelar o seu negócio, a construir ali a sua máquina de vendas, né, o seu canal de conseguir adquirir clientes. Então, isso faz parte da rotina, da jornada, né, de um empreendedor, de uma startup. Então, é exatamente esse caminho de crescimento que é o serviço que a gente agrega, o valor que a gente consegue entregar. Legal. A gente já teve algumas conversas aqui sobre startups aqui no programa e é inevitável que sempre surja o Metrópole Digital na história, né? É inevitável. Só que eu ainda confesso que eu não tinha entendido 100%. Hoje a gente tem aqui, finalmente, talvez, né, alguém do Metrópole falando, porque eu já tinha entendido algumas coisas meio óbvias. É um espaço físico oferecido para quem está começando, tecnologia, internet de ponta, etc. e tal, mas agora eu entendi que ainda vai além disso, porque vou traduzir aqui para o meu linguajar, que aí você pode ajeitar, mas vocês também têm mentores lá. Exato. Né? Você tem um cara de marketing que vai dar o caminho das pedras, porque às vezes, assim, eu imagino que você pode ter uma garotada ali, o cara é um gêniozinho da tecnologia da informação, o que não significa dizer que ele é um bom vendedor. Né? Por exemplo, né? Não sabe ser comercial, não sabe vender o produto dele. Né? Eu até via hoje, por acaso, coincidentemente, um vídeo do YouTube, não sei nem se é verdade, você com certeza vai saber confirmar, alguém dizendo que o CEO da OpenAI, que é o ChatGPT, né? Que ele a priori não sabe programar nada, que ele não fez nada ali ao pé da letra. Não sei se é verdade, viu, Rodrigo? Pode desmentir aí. Da máquina do ChatGPT. Mas ele foi fundamental porque ele é o cara, como, sei lá, até compararam com o Steve Jobs, que sabe dar a cara para o negócio, sabe chegar em quem vai colocar dinheiro, sabe convencer, sabe fazer o papel do marqueteiro, e aí ele foi imprescindível para a explosão do ChatGPT. Né? Exato, acho que você foi cirúrgico, cara, no que você colocou.
o que a gente consegue lá desenvolver são as habilidades empreendedoras. Então, a habilidade técnica, por exemplo, de saber programar, ela é muito importante, mas ela por si só ela não vende, né? Como é que eu construo, por exemplo, uma ferramenta, um aplicativo que ele seja amigável para o meu cliente? Então, isso é um perfil de design, né? Já é uma outra característica. Como é que eu vou vender isso no mercado? Aí a gente já entra com um publicitário, alguém da área do marketing, né? Então, são habilidades complementares e o que esse time de assessores que nós temos exatamente prestam atenção a isso. Olha, como você disse, pode chegar lá um gênio, né, um Steve Jobs do, né, Potiguar lá para ser atendido, né? Mas ele vai precisar, de fato, de ter gente, pessoas e processos que vendam e que apresentem a startup como um todo, né? Então ele tem que preocupar com as finanças, ele tem que preocupar com o jurídico, ele tem que saber gerenciar, liderar o time dele. A tecnologia tem que estar atualizada para que o negócio possa não cair, né, frente às atualizações tecnológicas que são muito rápidas. Então, o que a gente tem lá é exatamente um ambiente fomentador desse tipo de situação, para que ele não chegue lá perdido. Tem uma boa ideia de negócio, está aqui uma sala e uma internet e se vire. Não é assim. A gente vai exatamente dar todas as condições, né, de estrutura de negócio para que ele possa... E, na minha opinião, acho que esse é o grande valor que a gente entrega, porque internet, espaço físico, alguma coisa, vários outros conseguem fornecer por aí, ou até dentro da sua própria casa você consegue estabelecer uma estrutura assim. Mas você tem um time articulado, pessoas que conhecem pessoas, que vão conseguir abrir mercado, que vão conhecer outros empreendedores que já passaram pela dor que aquela nova startup está passando, que possam chegar, conversar, atuar como mentores, né? E aí, voltando lá à sua frase do início, exatamente, acho que é várias mentes, né, que vão estar ali à disposição para desenvolver um bom negócio. Oh, legal. No início do programa eu fiz questão de dizer que esse não é o meu mundo, né? De vez em quando a gente está falando sobre física, aí eu estou em casa, etc e tal. Mas ao longo da conversa acabou assim surgindo uma interseção com uma situação que eu vivi recentemente. Uma galera de tecnologia me procurou precisando de investimento para um negócio deles. E aí eu falei, pessoal, eu tenho uma empresa de M&A, que eu estou até com a camisa dela aqui. Eu falei, cara, se você consegue me convencer que o negócio vale 2, a gente não tem problema de arrumar um investidor para investir 2 naquele negócio. Mas você tem que conseguir, você não pode ser abstrato. Assim, na lógica que a gente usa, que talvez não seja a lógica de vocês, mas eu acho até que é também, né? Agora eu falei, pô, mas você não pode querer dizer que um negócio vale 10 se você não consegue demonstrar aquilo ali. Então, no final das contas, a conversa não avançou, talvez porque eles não tiveram essa orientação que vocês poderiam dar. Então, o cara chega atrás da gente para conseguir um investidor para ele, mas só na conversa, não, daqui a 2 anos isso aqui vai valer 10. Por quê? Como? Não existe, assim, para a gente, que nós somos dos números, né, ligado à parte financeira, só a conversa, só o floreio, a pirotecnia não serve de nada, né? Então, talvez lá os seus mentores, não sei se é o termo que vocês usam lá, pudessem ter pego esse pessoal, ter direcionado melhor para ele vir para uma conversa dessa. Às vezes o cara até queima o cartucho à toa, né? Ele teve uma chance de conversar com quem poderia investir, mas não estava preparado, não sabia, não tem contabilidade, não tem nada, fica tudo muito solto, né? Exatamente. Então, né, dentro do mundo das startups tem a linha exatamente que é o acesso aos investidores, né? E o papo deles é reto dessa forma, Carlos André. Olha, quanto é que você está faturando, qual é a sua taxa, não está faturando ainda, mas qual a sua perspectiva, como é que está o negócio, como é que está, né, a sua relação com os sócios, onde é que você está instalado, você está sozinho, você está num ambiente, você está numa incubadora, num parque tecnológico. Então, toda essa estrutura física, tecnológica e vou chamar relacional, ela é importante no sucesso de uma startup, né? Então, não tenha dúvidas, né? Se essas pessoas que te procuraram estivessem bem orientadas, né? E nós somos um dos braços que trabalha isso dentro do Estado, mas existem outros, né? O IFRN faz um belíssimo trabalho até dentro no interior do Estado também com isso. A gente exatamente dá esse tipo de substrato para que ele entenda, olha, você vai conversar sobre o investimento da sua empresa, pense bem, até para ele não fazer uma oferta abaixo do que vale, entrar num negócio que vai ser prejudicial para a saúde do negócio, para a saúde da startup. Sem dúvida,
os assessores ou mentores, enfim, o nome terá a mesma função, traz exatamente essa qualidade, né? Essa qualidade do empreendedor. Legal. Aí está chegando no finalzinho do programa. Uma coisa que eu queria deixar registrada aqui, que você falasse, são exemplos de sucesso do Metrópolis, que já são práticos, que já aconteceram. Perfeito. Bom, falando especificamente do Parque Tecnológico, eu acho que um ponto bem sucedido, assim, falando da estrutura, a gente hoje está com 150 empresas, né, em 7 anos de existência do Parque Tecnológico, com mais de 3 mil postos de trabalho gerado por esse ecossistema, né, de tecnologia da informação. Quando a gente pega parques tecnológicos no Brasil, a história deles, inclusive os mais famosos, como Porto Digital, Tecnopuc do Rio Grande do Sul, entre outros, nessa janela temporal de 7 anos de existência, nenhum deles, não temos histórico de quem tenha atingido esse número de empresas e esse número de empregos, de postos de trabalho em tão pouco tempo, né? Hoje, inclusive, Carlos André, a gente soltou uma notícia sobre as empresas que são as que a gente chama de graduadas. Elas passaram por nós e estão sobrevivendo no mercado por conta própria. Legal. A taxa de sobrevivência no Brasil dessas empresas é de 50%. Elas saem depois de 4 anos, a maioria morre, só metade fica. A nossa taxa é de 93%. Caraca, então, muito bom. De 16 empresas que saíram, né, formadas de nós, 15 ainda estão estão ainda, né, no mercado, em atuação. Então, esse é um grande ponto. E hoje, esse grande celeiro de formação de novos negócios lá dentro. São 39, né, startups ali, com mais de 200 pessoas trabalhando dia a dia, né, das startups ali no Metrópole Digital. Então, são números de bastante impacto. Muito legal. Como eu disse, a UFRN eu acho que é a maior marca do Estado, né? Se a gente pegar em tudo, privado, público, mas são 66 anos de história. E o Metrópole Digital, eu que não sou da área, como eu já disse aqui, eu vejo como uma marca muito forte. Você falou que são 7 anos só, né? Então, assim, é algo que se fortaleceu em pouquíssimo tempo, muito rapidamente. O Estado já reconhece e eu imagino que também fora do Estado já saibam o que é Sim. Metrópole Digital. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aí. Eu que agradeço a oportunidade, né? Você aqui, o bate-papo muito bom, tá? E conte conosco quando quiser convidar novamente. Eu vou convocar vocês de novo aí, porque esse é um tema que todo mundo quer saber mais. Obrigadão e até a próxima. Obrigado, boa noite.